7h30 da manhã, eu já tava tendo um ataque de pânico, cara, pesado. E sabe o que é o mais louco? É que o dia, tava lindo, céu azul, tinha poucas nuvens. Por fora, tava tudo perfeito. Mas por dentro, tava uma merda. E sabe o que é o pior? Isso só aconteceu porque eu ia começar meu dia de trabalho. Olha que louco isso. Talvez você esteja passando por isso agora. Deixa eu te falar uma coisa, que eu demorei pra entender. Às vezes, não é o trabalho que te destrói. Às vezes é o que ele desperta dentro de ti. E tudo que eu vou te contar aqui faz parte do caminho que eu demorei pra entender, tá? Por isso nesse vídeo eu quero te mostrar como eu saí desse looping emocional e entendi se aquele lugar realmente era um lugar que eu devia ficar ou não, sabe? Porque eu tava confuso sobre isso. E não é sobre largar tudo e tomar uma decisão impulsiva, tá? Não é sobre isso não. É sobre clareza. Pra parar de se perder. O que eu vou te dizer aqui vai mudar totalmente a tua cabeça. E só aconteceu comigo porque eu aprendi pela dor. Todo dia, cara, antes de começar a minha jornada de trabalho, entrar na minha sala, eu via aquela maldita porta da empresa e aquilo, cara, desencadeava, todos os problemas que eu tentava esconder, o que eu não conseguia enxergar, sabe? Eu me odiava toda vez que isso acontecia. E sabe o que é o foda? É que realmente eu precisava daquele trabalho. Até porque, eu tinha conta pra pagar, responsabilidades, cobranças, nada fora do normal, né? E onde eu moro, cara, sair do trabalho só porque tu não tá bem é tipo uma fraqueza. Como se tu fosse um vagabundo que quer ser sustentado pelo governo ou pela família. Exatamente isso. Agora imagina comigo. Tinha um monte de gente, cara, me julgando, dizendo exatamente o que eu devia fazer. E quase todas essas pessoas contavam histórias de como tinham passado por problemas ainda muito piores que os meus e estavam ali firmes, sabe? Parecia aquela época de escola que sempre tinha um cara que se achava mais sábio, o mais vivido da escola, sempre contava vantagem, sempre se achava o melhor, sabe? Isso já me incomodava isso, cara. Mas nada se comparava até que eu vi isso da minha própria família e dos meus próprios amigos, cara. Só que foi nesse caos que eu percebi algo, cara, que me trouxe um pouco mais de paz. O controle, ele é uma ilusão que venderam pra nós e que a gente comprou e ainda por cima paga caro por isso. Essa percepção foi o primeiro passo para eu poder parar de me culpar tanto, sabe? Porque o único controle real que existe é sobre nossas ações. E às vezes, nem isso, cara. Às vezes nem isso a gente tem controle. Uma vez eu li num livro que a gente devia ser como um rio, ser fluido, passando pelas pedras, pelas curvas, pelas corredeiras. Não é questão de fugir da vida, sabe? Mas para continuar andando, mesmo sem entender tudo. Com essa ideia na cabeça, eu tentei algo bem simples. Parei de brigar com tudo. Soltei um pouco do controle e continuei tentando evoluir no trabalho, como eu sempre fiz. Mas quando as coisas não davam certo, ao invés de enlouquecer, eu respirava fundo e tentava aprender com aquilo, sabe? Em vez de jogar tudo pro alto, como eu sempre pensei. Mas também foi nesse exato momento que veio um pensamento, cara, na minha cabeça que não me deixou muito bem. Se todo mundo é tão foda e tão realizado, então só pode ter alguma coisa de errado comigo. Era esse pensamento que eu tinha. Foi aí que eu comecei a me comparar com as pessoas, seguir o que os outros estavam fazendo, sabe? Eu comecei assim, vou tentar fazer o jeito deles, copiar o jeito, as escolhas, os caminhos, que não eram meus. E quanto mais eu fazia isso, cara, mais eu me afundava. Eu era igual aqueles brinquedos da infância, não sei se tu já teve, de encaixar as formas. Só que no meu formato, não encaixava em lugar nenhum, cara. Essa é a percepção que eu tinha. Só que nesse momento veio uma virada importante na minha vida. Quanto mais eu tentava ser como eles, mais eu me perdi de mim mesmo. E aqui que muita gente se perde na carreira. Não por falta de capacidade de não entender as coisas, cara, mas por tentar viver um caminho que não é seu. Exatamente isso. Eu sabia que eu precisava seguir o meu próprio caminho. Isso eu tinha certo na minha cabeça. Mas como? Como eu faria? Como eu ia fazer isso? Foi mais ou menos nessa época que eu conheci o Fábio, um grande amigo, um cara, sabe, gente boa, leve, daqueles que tu
conversa e tu sente a energia mudar na hora, sabe? Eu admirava muito ele, mas eu não sabia como ser daquele jeito sem perder, cara, a minha essência. Até que um dia ele percebeu isso e sem eu falar nada, cara. Ele chegou, me chamou num canto, né? Deu aquele sorriso e disse assim: Rafa, leva esse livro aqui, acho que ele vai te ajudar. Cara, aquele livro era propósito de Siri Prembaba. Eu não fazia ideia, mas aquele livro, ele ia virar a minha chave de uma forma que eu não tinha ideia. Eu não tinha as respostas ainda, sabe? Mas já tinha entendido que eu precisava buscar e olhar para aqui dentro. Lembra daquela porta que eu te falei lá da empresa, da paralisia, às 7h30 da manhã? Foi naquele momento que uma frase do livro entrou na minha cabeça. Plenitude acontece quando o que tu faz por fora reflete quem tu é por dentro. Quase como se dissesse: plenitude é ser você mesmo. E aí, cara, deu um estalo, caiu a ficha na hora. Essa confusão, esse pânico, sabe, esse sufoco que eu tinha, não eram causados pelo trabalho, eram causados por mim mesmo, pelo que eu estava carregando, sabe, dentro de mim. O trabalho só estava mostrando o que eu tinha ignorado há tantos anos, cara. Isso é muito louco. Eu só entrego ao mundo, olha só, eu só entrego ao mundo aquilo que eu tenho dentro de mim. Se você tem dentro de você amor, clareza e propósito, cara, é isso que tu vai entregar pro mundo. E o contrário também é verdade. Se tu tem só escuridão, confusão e tristeza, o que tu acha que tu vai entregar pro mundo? É isso que tu vai entregar pras pessoas, pra tua vida. Cara, minha cabeça explodiu naquele momento, cara, e 2 perguntas ficaram bem claras na minha cabeça. Quem eu sou e o que eu tenho dentro de mim. O propósito é a ponte entre ser e fazer. Foi nesse momento, cara, que eu me liguei. Não adianta buscar o trabalho certo, cara. Não adianta. Se eu ainda não tinha clareza sobre mim mesmo. Porque não existe encaixe perfeito quando tu tá tentando viver a vida de outra pessoa. Não existe, cara. E talvez, cara, tu também esteja passando por isso agora. Confuso, cansado, tentando, cara, se encaixar em lugares que a tua própria alma não cabe, sabe? Mas calma, cara, calma. Isso não acabou aqui. Vai ter o próximo vídeo que eu vou falar sobre o que fazer quando tu se sente perdido nesse momento de vida profissional e não faz ideia de qual é o teu próximo passo. Esse é o próximo vídeo. E quando tu entender isso, muita coisa vai começar a entrar no lugar.